Pastor, vim aqui para dizer, já não quero servir este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Abra seu coração, momento da palavra de Deus. Confessar meus defeitos e as loucuras que eu fiz. Muito bem, né? Esse momento é um momento muito especial. É o momento da palavra de Deus. É minha Bíblia aberta. E eu convido também você para abrir a sua Bíblia. E nesta manhã de terça-feira, gostaria de ler um texto que tem estado na minha mente, né? E o cuidado que Deus tem conosco para que possamos ter uma vida de constante na presença dEle, estar constantemente e pedindo a Deus sabedoria. E é sobre essa palavra que eu quero trazer hoje a reflexão do Salmo do dia. O tema da mensagem de hoje é o banquete da sabedoria. O banquete da sabedoria. Vamos para o livro poético, o livro de Provérbios, capítulo 9. A sabedoria convidando a cada um de nós a palavra de Deus para ouvir. Provérbios, capítulo 9, o banquete da sabedoria. Hoje, o salmo do dia com esse tema, o banquete da sabedoria. O versículo de número 4 do Salmo 9 diz assim: quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de senso diz: vinde e comei do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta para si, sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Louvado seja o nome do Senhor. O banquete da sabedoria. Que mensagem linda. Que palavra forte. Como é importante. Provérbios, capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 12, tem um resumo claro. Ele é tão transparente que não haverá dúvida quando fizermos uma leitura, por mais simples que você possa fazer, você vai entender de imediato que convite é esse. Vinde e comei do meu pão. A sabedoria está falando sobre isso. Coma do meu pão e bebei do vinho que já misturei. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltosos, o convite também está de pé, para receber o pão da sabedoria e o vinho que é misturado, e assim cresceremos. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O tempo todo, provérbios e alguns salmos nos alerta para a gente deixar alguns caminhos que não agradam a Deus
e algumas companhias que realmente são companhias que prejudicam a nossa caminhada. O Salmo 1, não sei se você recorda, lembra, que diz que é afortunado, feliz, felicíssimo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, buscando sabedoria, como viver entre eles, em oração, pedindo a Deus sempre uma palavra, mas não compartilhando, não assim, aplaudindo às vezes algumas atitudes, para muitas vezes querermos ser aceito ou andar politicamente correto e viver em paz com todos. Queridos irmãos, é um grande desafio. E alguém já disse, olha, nós devemos viver em paz com Deus e com o diabo. Não, o diabo não tem paz. Então viver em paz com Deus, sim. Em paz com Satanás, eu não tenho respaldo na Bíblia para isso. Queridos irmãos, não há nem comunhão da luz com as trevas, é a Bíblia quem fala. Não há nenhuma conciliação entre Cristo e Belial. Precisamos aprender a andar no caminho da sabedoria. Há um banquete, há um convite para que possamos aprender. Tiago, ele chega a dizer que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar sabedoria para andarmos na sua presença. E aqui o livro da sabedoria diz que a gente deve ter cuidado até quando repreende o escarnecedor, porque vai trazer afronta. Ele não quer ser repreendido, não quer ser repreendida. E eu sei que parece que a repreensão, a princípio, não traz nenhum bem, mas o sábio, ele começa a meditar naquele momento. Se você censura um perverso, vai trazer injúrias sobre você, afronta. Queridos irmãos, é preciso pedir a Deus realmente sabedoria e livramento. O versículo 8 do capítulo 9 de Provérbios está na sua Bíblia. Seja qual for a tradução, está na sua Bíblia. Não importa, está na sua Bíblia esse versículo 9 e 8. Não repreendas o escarnecedor, para que ele não te aborreça ou te odeie. Está aqui na palavra. Fica com raiva, abriga no coração o ódio, porque foi repreendido. O texto sagrado diz que se repreender o sábio, ele vai te amar. Glória a Deus. Vai amar você. Que palavra! Como foi oportuna essa palavra para mim. Estamos vivendo um momento de muitas lutas espirituais. Existe hoje um terreno superficial do conhecimento da palavra de Deus. Não há mais a profundidade. Vivemos um momento difícil, onde a palavra de Deus está sendo rejeitada. Nem todos querem ouvir a palavra. Nem todos querem ouvir o que a Bíblia fala, o que Deus está falando. E às vezes seleciona versículos para enviar, para não chatear o irmão ou a irmã, porque alguém se ofende quando ouve a verdade. Entra logo na defensiva, porque está em falta com Deus. Quando está em falta com Deus, que recebe a palavra, fica logo estranho. E quer se defender e quer se justificar. Não tem a sabedoria de dizer realmente, essa mensagem é de Deus, está escrito, e eu preciso melhorar na minha vida. E quem está pregando precisa melhorar também. Quem anuncia, quem prega, é uma espada de 2 fios, corta aqui, corta ali, e Deus está falando comigo também. Estou na condição de pregador. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Ensina ao justo, e ele acrescentará em prudência. Ele vai ficar mais prudente e mais esperto, porque está ouvindo e diz: tem sentido essa palavra. Toda glória seja dada ao Senhor. O temor do Senhor, queridos irmãos, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo de Israel é prudência.
Há pessoas andando no caminho do escarnecimento. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final são caminhos de destruição, são caminhos de morte. É caminho onde o teu casamento vai acabar, a tua paz também, mas parece que está bom, se auto-justifica, mas são caminhos de destruição, são caminhos de morte. O caminho distante da palavra, alguém que deixou a igreja, deixou de congregar e diz: eu sou crente em casa. Sei que há aqueles que não vão porque já não tem mais condições físicas, mas conheço muita gente que vai para todo canto, mas para a igreja não tem tempo, nem pode ir. Cuidado com alguns que deixaram a congregação, é costume de alguns, e ainda leva a família toda para o mesmo caminho. Queridos irmãos, o banquete da sabedoria ensina como andar diante do Santo de Israel, porque para mim, por mim, se multiplicam os teus dias. A sabedoria multiplica os teus dias. Anos de vida e de paz te serão acrescentados. A sabedoria desse mundo é uma sabedoria animal, diabólica, só quer para si. É só contando história de lamento, de tristeza. O relatório é só sofrimento e tem de tudo, mas diz que não tem nada. Recebe bênção, mas vive se lastimando. Não vive agradecendo. Isso não é sabedoria. A autopiedade é assim mesmo. O sábio agradece até pelo pouco que tem. A Bíblia é quem diz que é melhor um prato de hortaliça, uma comida simples, onde há sabedoria, onde há temor de Deus, do que um boi, um banquete, onde há contenda. Queridos irmãos, por mim, a sabedoria, diz aqui o texto, vai se multiplicar os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Glória a Deus por isso. A Bíblia diz que Deus tem vários versículos falando sobre isso. Ele repreende. Não sei se você já atentou para essa palavra de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de muita instrução. E no capítulo 1 começa logo a falar da excelência da sabedoria. Começa a falar que nós devemos clamar sabedoria. Até quando, Nécio? Está lá em Provérbios 1:22. Até quando, ó Nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? E vós, loucos, até quando aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus quer fazer entender, que eu e você entenda e se humilhe e reconheçamos que Ele está querendo falar conosco através da sua palavra. Mas Provérbios 1:24, eu gostaria que você anotasse para meditar, porque para mim aqui está anotado também. Mas porque chamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste ouvir a minha repreensão. Não deste ouvido quando eu chamei a atenção. Tu que andas distante, criador de contendas, que vive falando de A, de B e de C, vive preocupado com a vida dos outros. Ele não deveria se ocupar com a vida dos outros, devia orar pelos outros, como a Bíblia manda orar um pelos outros, mas não está examinando a vida dos outros, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Mas não quiseste me ouvir, rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste ouvir as minhas repreensões. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. A sabedoria falando. Provérbios 1:27 diz: em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, porque chegarão. Então me invocareis, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me acharão, não vão me achar. Porquanto aborreceste e desprezaste o conhecimento,
e não quiseste ouvir a minha palavra. Tu continua andando com gente errada, com gente que eu não aprovo, mas você anda. Aqui o texto é muito forte. Porquanto aborreceste o conhecimento e não preferiste o temor do Senhor. Não quiseste o meu conselho. Você desprezou toda a minha repreensão. Quantos pais dizem aos filhos: cuidado com quem andas, cuidado com esse namoro, cuidado com esse noivado, cuidado com esse ajuntamento. Mas eu amo, mas é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. E depois começa a ser o homem da minha morte e a mulher da minha morte, porque produz uma vida de desobediência, de pecado, vai produzir morte. E é um casamento infeliz e quer voltar para a casa da mãe. É um inferno na casa do pai, vive aprontando e vive traz mais filho, e muitas coisas acontecem porque foram rebeldes e desobedientes, andaram com pessoas que estavam no erro e fizeram aliança com filisteus e amalequitas e não quiseram saber do conselho de Deus. Hoje tem filhos que gritam até com o pai, grita com a mãe se for dar conselho. Geração difícil. E o texto diz: vocês vão me procurar quando vier aperto, mas não vão me achar, porque vocês me desprezaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o Santo de Israel, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, mas se acha sábio. E tu distante de Jesus, distante da casa de Deus, a tua mulher no mesmo caminho, e o teu filho vai ser criado longe da doutrina de Deus. E o mundo vai abraçar. O mundo vai abraçar. E você vai ver o final. Volte com pressa. Portanto, comerão do fruto do seu próprio procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por causa do seu desvio. Misericórdia. Provérbios 1:32, vou repetir. Os nécios serão mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Parece que está tudo bem, cuidado, viu? É aparência, porque quem está longe de Jesus no pecado não está bem. Parece, mas não é. A aparência de um bem-estar leva ele à perdição. Mas os que me derem ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios 1:33. Você está tranquilo? Ah, pastor, estou na luta, mas está tranquilo, porque se estiver com Deus está tranquilo. Provérbios, o banquete da sabedoria. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitos não querem mais ouvir a palavra de Deus. Hoje é uma geração muitas vezes do oba-oba. Tem uma linguagem até de evangélico, mas não lê mais Bíblia, não ora, não dá atenção à casa de Deus. Está uma desgraça. Em Hebreus capítulo número 12, o versículo número 4 e diante diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que como filho discorre para convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vai tratar você como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e o respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. Não devemos muito mais respeitar a Deus para vivermos? Pois eles, nossos pais, nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento,
A disciplina de Deus é para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, querido ouvinte, você que está ouvindo a mensagem de Deus nesta manhã, restabelecer as vossas mãos descaídas e os joelhos trópegos. Você que anda tropeçando, está na hora de voltar com urgência. E fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes sejam curados. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. É o banquete da sabedoria. Estamos vivendo uma geração que infelizmente até é de igreja, que só é palavra de motivação, é palavra de elogio, é aqui, isso, aquilo, outro, mas não fala mais sobre o pecado nem o desvio. Cuidado, pastor. O teu púlpito foi construído por Deus. Deus quer que você use a palavra. Infelizmente, estamos hoje cercados de pregadores de rosas, pregos e espinhos também. Provérbios capítulo 9, o banquete da sabedoria, é a palavra do dia. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado. Pastor, eis a minha confissão, porque fui ovelha perdida, no caminho ferida,